Pedagogia do espinho. Quero chamar a tua atenção para a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Que podemos aprender com os espinhos da vida? A pedagogia do espinho à luz da palavra de Deus para o salvo em Cristo é dizer sempre e é viver sempre a seguinte realidade: tem espinho, mas tem graça. Quando nos voltamos para o início da história humana, a partir do Jardim do Éden, a partir da queda, porque a partir do pecado do homem, a existência humana tornou-se uma terra com muitos espinhos, um verdadeiro espinheiro. Gênesis capítulo 3, versículo 18 nos informa a palavra de penalização, palavra de Deus, sobre o pecado, o Senhor dizendo a Adão: a terra te produzirá espinhos. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra espinho, se referindo à penalização, isto é, às consequências do pecado. Nós sabemos que na Bíblia espinho vai falar de agruras, de sofrimentos, de angústias, de problemas, de aflições. Enganam-se aqueles que pensam que a vida cristã é uma espécie de sala VIP espiritual, uma espécie de Disneylândia espiritual, quando não existe no contexto da vida sofrimento. Mas nós sabemos que o espinho faz parte da nossa senda. A terra te produzirá espinhos, isto é, Deus quis dizer para o homem: para todo lado que você se voltar, se virar, você será ferido, você será machucado, dores serão produzidas em você por causa destes espinhos. Mas o que é que nós podemos aprender com a experiência de Paulo ao falar que ele possuía um espinho na sua própria carne? Algumas lições podemos aprender. A primeira é que o espinho faz com que o sobrenatural na nossa vida seja bênção e não seja maldição. Vou repetir. O espinho faz com que o sobrenatural de Deus na nossa vida seja uma bênção e não maldição. Por que eu estou dizendo isso? Na perspectiva de Paulo. Paulo foi alguém que teve o privilégio de transitar pelo céu. Ele teve a experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. Ele experimentou coisas inefáveis, ouviu palavras indizíveis e conheceu, segundo a nossa linguagem humana, algo inexplicável, tão profundo, as profundezas de Deus. Em Romanos 11:33, ele fala e ele exclama: ó profundidade das riquezas. Ele foi ao terceiro céu, passou o primeiro céu atmosférico, o segundo céu astronômico e chegou no céu dos céus, capital de todos os céus, onde Deus habita, onde está a nossa pátria celestial. Paulo teve esse privilégio. Paulo conhecia bem a natureza humana. Ele próprio disse em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E só transitar no sobrenatural, experimentar o poder de Deus na sua plenitude, ter o privilégio de receber visões de Deus, arrebatamentos, como eu acabo de citar, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Deus o usou para prodígios, sinais, maravilhas, milagres na terra.
E é interessante que, se isto não for bem administrado, muitas vezes o homem pode se envaidecer. A soberba pode ocupar o coração deste homem. Paulo está falando que foi ao terceiro céu, isto é, ele experimenta o sobrenatural. Mas no pacote das revelações, é o que ele está dizendo em 2 Coríntios 12, ele ganha de brinde um espinho na carne. E ele usa a expressão no versículo 7, 2 Coríntios 12, foi-me dado. Compreendo que não foi dado pelo homem, não foi dado pelo diabo, não. Essa expressão foi-me dada, eu entendo, o próprio Deus fez com que esse espinho na carne chegasse até Paulo. Eu já vi muita gente boa que experimentou e experimenta o sobrenatural de Deus, pessoas tremendamente usadas por Deus, que transitam no cenário do sobrenatural e essas pessoas caírem de forma tão trágica. Por quê? Porque a soberba precede a queda. E muitas vezes Deus permite e envia um espinho para que esta pessoa lembre que somos pó e cinza, que nada somos. E é interessante isso com o apóstolo São Paulo. Ele próprio dá testemunho aqui dizendo: foi-me dado um espinho na carne para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui na pedagogia do espinho é que o espinho faz com que o sobrenatural de Deus na nossa vida seja bênção e não seja maldição. Segunda verdade que eu aprendo aqui no verso 7, ainda de 2 Coríntios 12. O espinho nos torna humildes. Então o espinho, quando vem para você, para mim, não é para nos matar, mas é para nos fazer crentes maduros, com discernimento e com humildade no coração, reconhecendo a vontade de Deus, reconhecendo que nada somos, reconhecendo que Ele é tudo e que dependemos dele em todo instante. O espinho nos faz entender a vontade de Deus. O espinho nos leva a entender a vontade de Deus. Salmo 119, versículo 67 e também o 71, quando o salmista diz assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora amo a tua palavra. Isto é, o espinho, que são aflições da vida, nos leva a entender a vontade de Deus e entrar para o seu caminho e caminhar neste caminho de forma obediente. Tanto é que o salmista diz: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Logo em seguida ele diz: foi bom eu ter sido afligido. O Senhor me pôs de volta no seu caminho. Terceira verdade que aprendemos na pedagogia do espinho: o espinho nos faz orar mais. O espinho nos leva à senda da oração. Note só que Paulo, quando fala do espinho, já no verso 8 ele diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Começou a clamar ao Senhor, a orar, a orar, a orar mais. Quando tudo está bem, oramos menos. Quando a coisa aperta, oramos e oramos mais. O espinho nos faz muitas vezes levantar de madrugada, rosto no chão, rosto no pó, clamor, jejum, cultos de oração, vigílias. A aflição nos leva a orar. Interessante isso. E uma quarta verdade, finalizando esta palavra da pedagogia do espinho, é uma quarta verdade que quero destacar aqui para concluir. É que se tem espinho, tem graça. É o que Paulo nos ensina aqui nesse texto. Tem espinho, Deus, apesar dele ter orado, clamado, o Senhor disse: o espinho fica aí.
Mas, Senhor, tira o espinho. Orou a primeira vez, segunda, terceira. O espinho permanece, Paulo. É assim que respondeu o Senhor. O espinho vai ficar. Mas eu quero te dizer que tem espinho, mas tem graça. O versículo 9, 2 Coríntios 12, verso 9. E disse-me. Isto é, o espinho nos torna sensíveis à voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor. Tem espinho, Paulo, mas não te faltará a minha graça. Tem espinho, mas tem graça. Porque, olha só, vamos olhar algumas perspectivas. Primeiro nível, espinho sem graça. Segundo, graça sem espinho. Terceiro, espinho com graça. Espinho sem graça será sempre desespero e morte. Você já imaginou passar pela vida provando os espinhos da vida, que são inevitáveis, e não ter a graça de Deus? Ah, isso é tragédia, destruição, desespero e morte. Segunda situação, graça sem espinho. E esta é uma fake news de muitas igrejas neopentecostais, de propaganda falsa à luz da Bíblia, conforme uma igreja que eu vi uma placa na frente da igreja que dizia: entre e pare de sofrer. Biblicamente isto é uma mentira. Uma mentira. Porque Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Em outras palavras, tereis espinhos. Não te faltará espinhos para te ferir e machucar na jornada. Para Paulo ele diz, tem espinho, mas tem graça. Esse é o terceiro estágio. E é muito importante observar isto, porque espinhos que muitas vezes não são tirados para que a gente sempre dependa de Deus, esteja sempre aos seus pés e dependamos dele em tudo. Então ele diz, eu vou deixar o espinho aí, mas vou derramar graça para que você suporte o espinho e vença as lutas da vida. Graça para suportar o espinho. Que Deus te abençoe com esta palavra, sabendo que a graça de Deus, tal qual uma caudal, uma cachoeira, se derrama sobre o nosso coração diante das lutas, aflições, os espinhos da vida. Que Deus te abençoe. Não se afaste da graça. Busque a graça. Porque se tem espinho, repito, tem graça.